Oiê, meu nome é Berta Salles e eu nasci no meio dos anos 90. E cresci e me tornei mulher, alô Simone de Boa, no início dos anos 2000. Engolida pela cobrança do corpo padrão, de uma alta performance estética e física, eu nunca senti que me encaixava, ou que pertencia aos espaços considerados saudáveis. Essa busca incessante de uma vida inteira sobre o que é saúde de fato, de tentar encaixar, caber, equilibrar, é o que uniu a gente aqui. Esse é o Bucinho Suado, o seu novo videocast sobre saúde física e mental possível e acessível. Pessoas que menstruam passam por períodos tenebrosos durante o ciclo. A gente já falou lá em Rádio Endorfina sobre Cycle Sync, que é como você sincroniza melhor o seu período menstrual, como você pode operar melhor durante os seus diferentes períodos menstruais. E aí, recentemente, eu estava na minha ginecologista e conversando sobre Cycle Sync. E ela falou, sabia que dá também para mexer um pouco com a alimentação, para melhorar o seu desempenho durante as fases diferentes do ciclo? Aí eu falei, não. E aí eu pensei, por que a gente não traz esse papo para as bucers também? Saberem mais, não é? Então, chamei ela, doutora Marieta Sodré, que é ginecologista, obstetra, antroposófala. Antropósofa. Antropósofa. E deusa, eu amo e me conhece como ninguém. Ai, Marieta! Obrigada, adorei estar aqui. Eu amo! Mari, a gente estava conversando, né, sobre isso no seu consultório, sobre como a alimentação pode auxiliar a gente nos diferentes ciclos. Você quer dar uma pincelada sobre o ciclo menstrual? Então, eu acho que uma coisa que eu percebo muito no consultório é a exigência das mulheres, né, ainda em serem lineares. Tá. Ou seja, de todos os dias estar da mesma forma. Comer a mesma coisa, fazer a mesma dieta, produzir igual, fazer o mesmo tipo de atividade física e se exigirem isso. Então, assim, nossa, Marieta, tô super cansada porque eu faço todos os dias, né? E eu não tô vendo que eu tô conseguindo performar tão bem, ou treinar tão bem, ou fazer a dieta o mês inteiro. Gente, isso é absolutamente normal. A gente cicla. Então, a gente é completamente diferente nas diferentes fases do ciclo. Você fica ciclando o tempo todo. A gente cicla a cada 28 dias e dentro desses 28 dias a gente tem fases diferentes. Então, acho que a primeira coisa é sair desse lugar de se exigir a perfeição e a performance plena todo o tempo. Acho que qual que é o pulo do gato? Você aproveitar o melhor de cada fase. Mas aí eu te pergunto, né? Qual que é o melhor de cada fase? Porque tem fase que é muito ruim. Assim, não se fala mais TPM, né? A gente fala sobre síndrome disfórica, né? Que é um conjunto de sinais e sintomas relacionados a essa fase do pré-menstrual. Por exemplo, eu sofro muito, assim. Eu fico à beira de cometer loucuras. E muito triste, ou muito ansiosa. Tipo assim, é muito ruim. Mas daí eu vou te fazer uma pergunta. Será que não é... Tudo bem, não tô tirando a sua frustração, mas será que não é pior porque você se exige estar o mês inteiro melhor? Será que se de repente você falar, vou passar pelos 3, 4 próximos dias na minha, entendeu? No buraco. No buraco. Vou me emburacar. Isso, né? Tirar esse peso de que você tem que ser alegre, feliz e positivo o mês inteiro. Mas eu tenho que ser. Não! Mas eu vivo disso. Então, olha que interessante. Você imagina se o mundo corporativo, o mundo profissional, sei lá, pudesse respeitar isso? Mas aí é engraçado, né? Se um homem cis hétero menstruasse, eu tenho certeza que respeitariam, não é? Pode ser, possivelmente, né? Pois é. Então, assim, pensando nas fases do ciclo, né? Pra quem não tem muita... Enfim, não tem muita noção do que rola lá, né? Útero, ovário, etc. Então, todos os meses o nosso cérebro manda uma mensagem pro ovário preparar um folículo que tá ali para ovular. A partir do momento que a gente ovula, o nosso endométrio, que é aquele recheio do útero, se prepara para receber o embrião. Nosso corpo é sempre pró-reprodução. E faz um colchãozinho ali que é o endométrio. Teve fecundação, ótimo, começa uma gestação. Não teve, começam a cair as taxas de hormônio, descama esse endométrio e a gente sangra. Então, a gente pode dividir em 4 fases. E daí, acho que também a gente já pode caracterizar um pouquinho cada uma delas. Então, vamos começar da primeira fase.
o meu cérebro mandando um estímulo para o ovário, estimulando um folículo. A gente chama de fase folicular. É o começo do ciclo. A gente tá bem, a gente tá disposta. Animadona, o intestino funciona. A gente tem menos fome, porque tem bastante estrogênio. Estrogênio é um hormônio que é da balada. Que é da balada, que topa fazer low carb, que topa fazer jejum, que Ele tem assim? disposição, que faz seu cérebro funcionar muito bem, né? Então, essa primeira fase é muito da gente se sentir bem, né? De começar novos projetos, sabe? Então, você imagina que a natureza, que quer sempre pró-reprodução, vai falar, bom, vou preparar esse terreno aí pra gente conseguir fecundar, certo? As flores. Pra florir. Pra florir as flores. Beleza, saio dessa fase folicular, meu estrógeno subindo, até o pico dessa produção de estrogênio, que é quando a gente ovula, né? Aí, meu amor… Segura. Eu me sinto com muita energia. Exato, porque você tá no pico de estrogênio e no pico de testosterona. Daí você quer dar pra todo mundo. Aí você fica super animada, não só de socializar, como de libido, como de criatividade. Então, é um momento super, super mega top. Bruxona. Bruxona vai ser a próxima. Mas lua cheia não é da bruxona? Na fase ovulatória, você vai fazer atividade física de alta intensidade. Você fica, inclusive, até um pouco mais resistente ao peso, por causa do pico da testosterona. Caracas. Yeah. E daí, o que acontece depois disso? O corpo está se preparando para uma gestação. Tem óvulo, tem endométrio, vai ter bebê na área. Aí começa a subir um outro hormônio, que é o progestare, a progesterona. Não é maravilhoso? It's Latin? Latin Dominicus Calis? Possivelmente. Uau. Então, a hora que começa a subir a progesterona, é nosso corpo preparando a gente para gestar, né? E daí começa um pouco do mal-estar. Aí! As mamas, às vezes, podem ficar, né, mais inchadinhas. Às vezes, o intestino começa a ficar um pouquinho mais devagar. O meu fica solto. No pré-menstrual? Também. Não é o comum. O comum é ficar mais constipada no pré-menstrual e solta no período menstrual. Fica… Né? E daí, daí você imagina o seguinte: meu corpo tá preparando ali para começar uma gestação e meu corpo entende que não vai ter gestação. E daí o que acontece? Todos esses hormônios que estavam mais em alta começam a cair. Eu tenho uma queda hormonal importante. Aí eu entro na fase pré-menstrual. Que aí, amor… Salve-se quem puder, né? Então, mas se você puder fazer o recolhimento adequado dessa fase, talvez você sofra menos. E, por exemplo, lembra que eu falei que a primeira fase, que o estrogênio é um hormônio que é da balada, que gosta de menos carboidrato refinado, menos açúcar, menos, né? Agora, a progesterona, meu corpo tá me preparando para uma gestação. Eu não posso ficar muito tempo sem comer. Eu não posso fazer uma dieta sem carboidrato. Eu não posso… E por que a gente tem esses cravings de comida? Por que a gente tem desejo? Porque o nosso corpo está sendo coerente. E quanto a gente já não demonizou isso, né? De compulsão. É que é muito tênue, né? A linha de você tá num período menstrual e, tipo, eu vou comer uma barra inteira de chocolate, eu vou, tipo, me jogar, assim. Mas, de fato, quando você come o chocolate, parece que fisicamente o corpo já faz, tipo… Já relaxa, assim, sabe? Sim, porque a progesterona gosta de uma alimentação regrada, gosta de sono, gosta de descanso, né? Então, nesse momento, se você conseguir se nutrir adequadamente, tudo bem, pode ter o chocolate, mas assim, dos tubérculos também, mandioca, mandioquinha, batata, frutas, alimentos que tenham bastante magnésio, que tenham triptofano, banana, cacau, as castanhas, né? Isso também… Lógico que você vai ter vontade de comer doce, mas isso também fica mais atenuado, porque você preparou a cama ali, entendeu? Então, você imagina que você vem, sei lá, de um mega ritmo de ginástica de trabalho, nananana, de repente você entra na fase lútea, que é essa da progesterona mais alta. Seu corpo vai falar, ferrou, ela precisa se preparar para uma gravidez. Aí seu corpo vai falar, vou jogar todas as minhas fichas para ela comer. Essa pessoa precisa comer, essa pessoa precisa descansar. Vamos fazer um recap? Vamos. Tá, na fase folicular, o que seria bom, então, eu me alimentar? Pra eu viver melhor essa fase, eu aproveitar melhor essa fase pro meu corpo. O estrogênio, ele gosta
ele tolera mais intervalos sem alimentação. Então, quem, por exemplo, gosta de fazer umas janelas metabólicas maiores, tipo pular o café da manhã, num jantar, ou enfim, dar uma segurada nos alimentos mais calóricos, esse é o momento. De forma geral, comer regular, todos os grupos alimentares, etc. e tal, mas aqui, se você quiser fazer um pouco mais de extravagâncias no sentido do menos, você pode, né? Seu corpo vai responder melhor. Seu corpo responde bem, né? Quando você pega uma paciente, por exemplo, que está no climatério, na menopausa, e você dá uma seguradinha desses alimentos refinados, de industrializados, de muito carboidrato refinado, ela melhora até dos sintomas de fogacho, às vezes. Ah, sério? Sério. Né? Por quê? Porque o estrogênio gosta disso. Né? Que perfeito. Importante também comer as crucíferas, que são brócolis, kale, couve de Bruxelas. Crucíferas? É o nome desse grupo. Sério? Por quê? Porque elas ajudam a gente a eliminar o excesso também de estrogênio. Conseguem balancear um pouquinho essa quantidade de estrogênio que eu tô sendo produzida. Perfeito. Porque eu quero estrogênio, mas eu também não quero muito. Tá. Entendeu? Eu quero na quantidade boa. Quero equilibrar ali. Isso. Aí a gente usa a semente de abóbora. Né? E a gente usa a linhaça também. Que é delicioso, semente de abóbora, né? Delicioso. Pra você colocar, tipo, na salada. Delicioso. Sei lá, várias coisas. Né? Então faz uma granola. Você faz essa duplinha dessas duas sementes também. Que fica bem, bem bom. E na fase folicular pode fazer atividade física, pode fazer HIIT, pode fazer corrida. Se envolve em coisas de troca, de projetos. É a fase que você tá lá pro jogo. Em cima, brilhando. Isso, até a fase ovulatória, né? Então, vamos dividir agora em dois, né? Folicular e ovulação, e daí pré-menstrual e menstrual. Sacou? Entendi tudo, não é interessante isso? É lindo, né? A natureza, ela é especial. Não é maravilhosa? Eu fico super empolgada, Você gente. fica, né? Tava toda assim, né? Agora já tá animadinha já de novo. Impossível. Você fica que fica. Nessas duas fases pode comer, então, semente de abóbora e a linhaça. Tá? Coisas boas. A linhaça é um ótimo regulador, por causa das lignanas, é um ótimo regulador dos níveis de... É uma das principais substâncias que tem na linhaça. É um regulador dos níveis de estrogênio, tanto para mais quanto para menos. Legal, a gente separou então. Folicular, ovulatória, certo? E aí mais alguma coisa de alimentação na fase ovulatória? Eu acho que isso. Eu acho que a gente fica mais tolerante a essas janelas alimentares, esses intervalos alimentares que podem ser um pouco maior, né? E prestar bastante atenção no consumo também dessas crucíferas, que são esses alimentos que também ajudam, né, na eliminação do excesso de estrogênio. Tá, dá uma equilibradinha no estrogênio. Sim. Aí agora vamos, né, pra lá. Segunda fase. Aí eu ovulei. Aí eu vou menstruar. Aí você ovulou, aí o corpo tá entendendo que vai ter gestação, então daí começa a subir um pouquinho a progesterona, até um momento que o corpo entende que não vai mais ter gestação. E daí cai. Então, nessa fase que o corpo tá achando que vai ter gestação, a gente chama de fase lútea. Tá? E daí, nesse momento, a gente entra numa fase um pouco mais introspectiva, a gente entra numa fase de um pouco menos de energia. Vem de luto? Não, vem de lúteos, que é o corpo lúteo, é o corpo amarelo, que é o que vai alimentar o início da gestação. Ah, tá, ufa. Eu sempre associei a, tipo, morte. Não. Eu pensava, Nunca tinha pensado nisso. Nossa, que bad. Não é, não. Desculpa, não, é que eu penso em latim. É o que chama corpo amarelo, né? Que é o corpo lúteo, que dá origem a essa fase. Tá. Enfim, nessa fase que a gente começa a ter mais desejo por carboidrato, quer ficar mais quietinha, não quer encontrar, não quer transar, não quer fazer, não quer acontecer, entendeu? E isso eu acho que tem que respeitar. E foi o que eu te falei no começo, a hora que você tira esse peso de que você tem que produzir igual todos os dias, isso também fica mais leve. Porque você já se preparou para naqueles dias você poder fazer meia agenda, você, enfim, ter uma adequação do seu treino, do seu esporte, você comer bem, direitinho, né? Porque isso também vai modular a sua TPM, né? O que vai ser a TPM? A hora que esses hormônios caem totalmente, o corpo entendeu que não vai ter gestação, caem super esses hormônios, né? E daí a gente menstrua porque instabiliza esse endométrio. Então, nessa fase é isso. O meu corpo, ele pede mesmo, né? Tipo, pede mais açúcar, mais carboidrato, mais gordura. E eu
vou dar pra ele, né? O que ele tá me pedindo. Dê primeiro o de boa qualidade. Nossa, ainda continuou na loucura, na noia do doce, daí você come. Mas assim, dê nutrição, né? Por quê? Você imagina que naquela plantação ali que a gente começou a falar, né? Das fases, enfim, ali é o solo que é o que vai receber o seu próximo ciclo. Então, como você se preparou também na fase lúteo, também vai falar um pouco sobre o seu próximo ciclo. Porque você imagina que você se entope de, sei lá, de uma nutrição muito ruim, né? Isso também vai te dar mais irritabilidade. Você vai ficar mais inflamada. Você vai entrar nessa coisa de quanto mais, sabe? Nessa coisa bem de dopamina, né? Então, eu comi o chocolate, daqui a pouco eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu passo que se você fizer uma nutrição adequada, rica, mas bem equilibrada, talvez você não tenha tanto isso. Porque eu acho que daí também é um lance da vida, né? Assim, de quando a gente se priva muito de comer alguma coisa e parece que chega nesse momento da TPM, tem muita gente que faz essa associação de tipo, eu me privo tanto no dia a dia de comer as coisas que eu gosto, daí eu chego nesse momento e eu vou lá e arregaço. E não vai te fazer bem, de fato, né? Porque nada não, com que certeza. Você não dá nem conta de metabolizar excesso, bem isso. Exato. É bacana, né? Exato. Mas se de repente, né, logo depois da fase ovulatória ali, né, na metade da fase lútea, você começar já a comer direitinho, comer com regularidade, comer com ritmo, trazer carboidrato de boa qualidade também pro prato, talvez você tenha muito menos compulsão, sabe? Né? Entendi. E atividade física mais tranquila também, atividades intelectuais de menos troca, menos reuniões, menos lugares onde você esteja menos exposto. Tiveram uns 2 meses, assim, 2 ciclos menstruais, que durante a menstruação eu me senti com muita força, sabia? Tipo, e eu tava muito disposta pra fazer atividades de HIIT, assim, de muito cardio. E eu achei muito curioso, porque normalmente não é o que acontece, né? Normalmente nos primeiros dias, né? Primeiro, segundo dia, você sente um pouco dessa energia drenada, né? E depois já começa a ter produção. A partir do momento que você sangra, você já começa a ter aumento do estrogênio de novo, porque o seu cérebro vai estimular um novo folículo, entendeu? Né? Então, eu acho que… E daí, quando a gente entra na fase menstrual… E o que é bom de comer nessa fase? Então, nessa fase, a gente vai para semente de girassol e gergelim. O girassol, ele também tem esse negócio de ajudar a regularizar os níveis de estrogênio, né? O gergelim tem cálcio também, né? O cálcio… ele ajuda também no relaxamento da musculatura lisa, então, para o processo menstrual também. Não sabia. Né? Então, você faz sempre essa duplinha: abóbora, linhaça, girassol e gergelim. O cálcio, Ele atua na contração e no relaxamento da musculatura, assim como o magnésio, por exemplo. Uau. Né? Beautiful. Então, nesse momento é importante que você coma com uma certa regularidade, que você traga a proteína, as verduras e o carboidrato de boa qualidade também, né, nas refeições, e que você respeite o que seu corpo está pedindo. De repente, você estava numa super energia, tá tudo certo. Em geral, a gente fica um pouco mais drenado. Em vez de fazer um HIIT, faz um alongamento, faz uma caminhada. Ou faz a sua atividade física mesmo, mas respeitando e pegando mais leve, se você eu acho que a gente se cobra muito, é o que você falou, de sempre performar bem, independente do momento, da fase. E isso, às vezes, até te tira de fazer exercício com regularidade, porque tem gente que espera que vá sempre performar muito bem. Sim. E tem dia, mano, que você só não tá legal, entendeu? Tipo, seja por hormonal ou mental. Sim. E esses dias valem, é válido você ir fazer, né? E se a gente fizer, talvez, um saldo positivo ou negativo, eu acho que disso de aproveitar de cada fase, né? Então, assim, a criatividade que você vai ter na fase ovulatória é muito incrível, né? Você não vai ter ela na fase menstrual, mas na fase menstrual você vai ter uma coisa muito da concentração, da organização e do planejamento, né? Na fase folicular, você vai ter de disposição, né? De energia. Então, eu acho que você precisa de planejamento, você não precisa? Você não precisa de organização, você não precisa de criatividade. Então aproveita, minha filha. Você precisa de tudo que tem em todas as fases. É muito curioso, né? Você é médica. E os médicos, em geral, não nos colocam essa possibilidade de usar da alimentação ou usar dos melhores momentos do nosso ciclo menstrual para ter uma vida melhor.
E eu queria saber, por que você acha que isso acontece? Que é tão escondido? Não se fala sobre isso. Quer dizer, me formei faz 20 anos, né? Mas assim, ao longo da minha formação, eu não tive nenhum contato com isso, né? Então, a gente tem a medicina ali do livro, baseada em evidência, que também é importantíssimo, que também é fundamental. Então, a gente não deixa de ver tudo isso que a ciência, que a medicina avançou. Lógico que não, mas a gente amplia um pouco o olhar, né? Então, quando eu terminei no final da residência, eu estava muito... mas isso aqui também não faz sentido, isso tava aqui... questionando Não, tava perdidaça. E daí eu fui para a Alemanha e caí num hospital de antroposofia. Existe hospital de antroposofia. Isso existe aqui? Não. Aqui você tem algumas... aqui você tem casa de parto, né? Aqui você tem um ambulatório, que tem um atendimento multidisciplinar, bem legal. O hospital, não, né? E daí eu estava lá na Alemanha e eu vi coisas bem diferentes que me despertaram muito interesse, sabe? Eu falei, gente, acho que isso faz sentido, né? Aí eu voltei para o Brasil e comecei a estudar antroposofia. Aí você vai me perguntar. O quê? O que é antroposofia? Eu vou mesmo. Porque, assim, muita gente não sabe. Inclusive, eu sempre saio por aí falando assim... não, porque minha ginecologista, ela é antroposófila. Aí você sai correndo porque você não sabe o que responder. Aí eu fico... mas o que é isso? E nem sempre eu estou com o Google, né, na palma da minha mão. Sim. Então, explica pra gente. Então, assim, um jeito bem simples, assim, de entender, né? O Rudolf Steiner, que é o cara da antroposofia, ele olhava para vários setores da nossa vida com esse olhar ampliado. Então, ele pensou na educação com as escolas Waldorf. Ele pensou... Ele é o bofe da Waldorf? Amor, ele é tudo! Ele é tudo, ele é tudo. Such a diva. Ele pensou na agricultura, com a agricultura biodinâmica, né? Então, e pensou na medicina antroposófica, né? Então, são vários setores onde tem esse olhar ampliado. E na medicina é um pouco isso, é olhar para você, não só como o seu corpo físico, mas eu preciso analisar a sua vitalidade, a sua astralidade. Então, como é que estão os seus instintos, suas paixões, os seus desejos, como é que está o seu eu, que é o eu permeia todos os outros corpos, como é que está a sua consciência, sua autoconsciência, como é que você dorme, como é que você faz cocô, como é que foi sua infância, como é que foi do seu 0 aos 7 anos, você foi amamentada. Isso é muito mágico, assim, porque a primeira vez que eu fui no seu consultório, você foi a primeira médica que me perguntou da minha vida, tipo... E é de fato, né? Como você chegou em mim mesmo? Pô, faz... Como? A gente tem união estável já. A gente tem união estável, a gente tá casadinha. Enfim, eu cheguei a você através de uma amiga da faculdade. Tá. E aí, eu nunca tinha ido numa médica que olhasse pro meu... Sei lá, eu fui na ginecologista, então você iria olhar, tipo, a minha vulva, meu útero, enfim, esses órgãos. Mas você me perguntou de tudo, né? E, de fato, o meu emocional tem um impacto, muitas vezes, no lance da minha candidíase de repetição, por exemplo. E isso é uma coisa super comum e muitas vezes não tá ligada, né, somente à vulva. Sim. O médico tem o papel de falar sobre saúde e sobre ensinar a saúde. Para você mesmo conseguir voltar pro meio. Remédio significa remédio, voltar pro meio. Para eu te ensinar... Achava que era segunda remédio. De hoje, hoje é a segunda. Projetar. Impossível. Então, eu achava assim, que era de remediar. Que é voltar pro meio também. Eu acredito que o meu papel lá é ensinar sobre saúde e ensinar você a voltar pro seu caminho do meio. Então, assim, cara, já sei que o meu ponto fraco é a minha flora vaginal, eu tenho candidíase. Eu sei que quando eu tô assim, é porque eu tô ansiosa, ou porque meu relacionamento não tá bom, ou porque minha alimentação tô deixando de lado. Você mesmo já consegue voltar para esse lugar. Então, isso é muito importante, eu saber de todo o resto. É muito especial, assim. E eu passei a me observar de um jeito muito diferente. Então, se eu fico estressada, eu tenho picos muito altos de, sei lá, demanda de trabalho, muito pressionada, candidíase. Batata. Muitas pessoas que menstruam também se identificaram nesse lugar de ter a candidíase de repetição e disso estar associado, né? Tipo, a fases de picos de estresse e pressão no trabalho. E existe também um caminho com alimentação, né? Pra evitar. Com certeza. Acho que
a gente nunca nega a medicina tradicional e os tratamentos reconhecidos, mas eu acho criminoso você só tratar com remédio e não olhar a base. Então, mais uma vez, quem é aquela pessoa? Há quanto tempo você está tendo? E o que vem acontecendo nesse tempo? Olha, Marieta, faz 6 meses. E há 6 meses que eu mudei de emprego. Ou há 6 meses que eu tô morando sozinha e eu tô cozinhando ou tô comendo entrega. Tá sofrendo uma baita mudança na sua vida, né? E quer que esteja tudo bem. Não, tá tudo bem, tudo normal. E o corpo reage, né? Então, assim, corrigir essa base é fundamental. Corrigir a base, o que sobrou disso? Então, vamos cuidar do emocional, vamos cuidar dos hábitos de vida, do sono, vamos cuidar da alimentação, beleza, sobrou? Não, resolveu tudo. Ótimo, adeus, né? Não, o que falta e onde que a gente vai atuar? E também é uma coisa que não é constante, né? Resolveu tudo, mas assim, daqui 1 ano pode ser que tenha outra demanda, outra, sei lá, tipo, nunca vai ser forever. Com certeza, mas normalmente quando a gente tem uma causa, assim, da base, né? Quando eu falo base, eu falo hábito intestinal, alimentação, sono e manejo emocional. Essa é a base, a cadeira aqui, os 4 pés da cadeira que precisam estar em equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente percebe onde que tá o seu tendão de Aquiles ali, da onde pega, possivelmente você até vai ter de novo, mas você volta sozinha pro seu lugar. Você já tem péssima estratégia de marketing, né? Não. Sabia que não? Eu falo disso muito com a minha terapeuta. A gente tem uma relação muito dela não me criar uma dependência, digamos assim. Ela me apresenta recursos e aí eu tenho esses recursos e eu sei Claro, lógico. como acessá-los. Acho que é meio isso, né? Total. Eu quero que minhas pacientes não dependam de mim nunca. Ai, mas eu adoro te mandar mensagem. Então, mas eu gosto que vocês, né, apareçam lá pra me ver, bater um papo, fazer uma rotina e tal, mas sem grandes necessidades. É melhor mesmo. Só cafezinho. E aí, falando da candidíase, você me deu o toque que eu achei maravilhoso de consumir. É prebiótico ou probiótico? O probiótico é o bicho, o prebiótico é a comida do bicho. Então, por exemplo, o que não faz sentido? Eu tomar um probiótico e ter uma alimentação horrorosa. Por quê? Eu tô colocando o bicho lá no meu corpo, mas eu não tô dando a comidinha pra ele. Porque eu preciso alimentar o bicho. Com certeza, né? Então, assim, você precisa corrigir a alimentação e muitas vezes melhorar a sua flora, corrigir a desbiose, né? Que é esse desequilíbrio intestinal. Eu senti muita diferença, assim, de ter menos candidíase tomando o kefir e a kombucha. Uhum. Mas aí ela é tipo Yakult? Com uma qualidade muito melhor, né? O Yakult... Fazendo publi, né? Do Yakult. Foda-se. Mas enfim, industrializado, tem açúcar, etc e tal. Então, esses outros probióticos, se você puder fazer em casa um probiótico, melhor dos mundos, né? Então... E aí, eu consumindo isso diariamente, provavelmente... Porque vende-se o probiótico também em cápsula, né? Tipo, cápsula, farmácia. sachê, sim. E bom também. Esses que vendem em cápsula, sachê, a gente consegue escolher quais bichos estão ali e a quantidade deles, né? Então, para situações um pouco mais específicas ou casos um pouco mais difíceis, esses são uma opção boa. Para manutenção, a via alimentar costuma ser suficiente. E os bons hábitos. Dormir sem calcinha de algodão, não lavar na vagina, não lavará a vagina, a gente lava só de leve a vulva. Cuidado com os produtos que hoje se vende, desde produtos relacionados ao sexo até esses que nos induzem a uma compra desnecessária. Né? E uma coisa, né, relacionada... Como se o cheiro da nossa vulva fosse ruim, né, também. Tipo, querer perfumar a nossa vulva. Isso é uma conversa que eu tenho muito no consultório. Eu sempre faço a relação da boca e da vagina, né? A boca que é seca, que não tem saliva, é uma doença. A vagina que não tem secreção é uma vagina doente também. Né? A secreção faz parte do metabolismo da vagina. Quer dizer que ela tá saudável. Saudável. E isso varia de acordo com as fases do ciclo. Por que, por exemplo, que a gente tem aquela secreção tipo clara de ovo no período ovulatório? O que você acha? Eu sinto que é tipo assim, eu tô bombando, sabe? Eu tô tipo assim, daí tá... É como se eu estivesse excitada o tempo todo. Então, mas por que a natureza faz isso? Tudo tem uma lógica. Because she's perfect. Sim, vou te contar qual que é a lógica. Fala. Essa secreção facilita a ascensão do espermatozoide. Uau. Tipo vem pra cá. Entendeu? Mandando bala. Que loucura. Né? E daí falando do cheiro, por exemplo. A hora que a gente acorda, né? A gente tem um bafinho, certo?
A vagina, às vezes, no final do dia, quente, fez atividade física, não sei o que, não sei o que lá, também vai ter. É um cheiro de vagina. É diferente do hálito que é relacionado a uma doença de estômago, por exemplo, ou uma doença odontológica. Entendeu? Entendi. E as pessoas parece que esqueceram disso, né? Tem gente... Tem perfume, né? Hoje em dia. Pois é, gente. Não caio nessa. Não caiu nessa. Aí, ó, usou a câmera. Não, mas a gente tava até falando isso antes de começar, sobre sabonete, né, íntimo. E até é uma dúvida, porque existem sabonetes que melhoram, às vezes, você falar melhorar é complicado, né? Mas uma pessoa tem um quadro de candidíase e começou a usar um sabonete íntimo desses e melhorou. É possível? É possível, porque normalmente a paciente que tem, né, um quadro de repetição de candidíase tem uma flora vaginal desarmônica e o pH vai ser um pH que não é o nosso pH. Então, às vezes, pode melhorar. Mas eu não focaria nisso. Acho que eu focaria como deixar essa flora melhor, entendeu? Que daí, mais uma vez, ventile sua flora... Coma direito pela sua flora. Isso. Alimente sua flora. Isso. E o intestino também tem tudo a ver com isso. Então, normalmente, quem tem um intestino que não tá bom, às vezes a flora vaginal também não vai estar. Normalmente, a minha tá sempre relacionada. Com certeza. Tá uma a maior parte coisinha das vezes está relacionada. Andando de mãos dadas com a outra. E daí o que acontece? Quando o intestino tá ruim também, o seu humor também tá ruim. Porque o intestino é uma área também de produção de serotonina. Segundo o cérebro, né? Exatamente, né? Outra coisa, a gente precisa de alguns tipos de bichos ali para metabolizar o estrógeno. Então, assim, se você tem uma desbiose intestinal, você também pode ter irregularidade menstrual. O que é? Tipo, se o seu intestino tá ruim, às vezes você também metaboliza esse estrogênio de um jeito pior. E sabe uma coisa que eu queria muito te perguntar? Aqui, que todos os buceiros ouvissem. Mas é sério, como sai a nossa menstruação é algum indicativo emocional? Tem a ver com o nosso emocional? Tipo, porque às vezes, por exemplo, ou emocional ou físico, às vezes eu sinto uma menstruação mega coagulada. Às vezes ela vem... Aí, às vezes tá super escurinha. Aí, às vezes ela tá vermelhona. Tipo, e eu já li em alguns lugares que eu não sei se eram confiáveis ou não, que isso às vezes tinha algum sentido, sabe? Na medicina chinesa tem, né? Na medicina tradicional, não. Na medicina tradicional é assim... seu endométrio descamou devagarinho, ficou um pouquinho de sangue ali dentro do útero. A hora que você exteriorizou era um sangue meio... velho, então ele veio tipo borra de café, mais escurinho, sabe? Ou não, você teve, descamou mais rápido esse mês, teve um sangramento maior, mais vivo, né? Mas na medicina chinesa tem uma relação com o fígado, pode ter relação com raiva, pode ter relação com o corpo mais frio. Né? Eu né? sempre fico na noia. Quando sai borrinha de café, né, que você falou assim, eu sempre fico assim, alguma coisa não tá legal comigo. Não necessariamente. Tô muito esquisita. Não necessariamente. O começo e o fim do ciclo menstrual pode vir com borrinha de café, né? Isso é bem comum. Às vezes o meu vem, tipo, durante, assim. E eu sempre achava que tinha uma coisa errada, sabe? De forma geral, o que você sempre vai acertar fazendo? Trazendo calor, principalmente pro baixo ventre, né? Hidratação. Então, a gente desidrata perdendo sangue também, né? Sangue é um veículo líquido, né? Então, a hidratação. Eu gosto muito do chá de gengibre a partir da fase lútea ali pro período menstrual. O chá de gengibre é muito bom até para cólica, sabe? Ele traz esse calor que a gente precisa. Eu já li umas coisas sobre chá de canela também, que era... O chá de canela traz calor, é muito parecido com o chá de gengibre. Me dava um quentinho e parecia que a menstruação ia sair. Na medicina chinesa você tem essa, né, nesse período você tem uma desvitalização, então você perde calor. Então nessa fase, chegou em casa, vai ver uma série, vai ler um livro, vai estudar, bota um calorzinho, né, no baixo ventre, no bumbum. Normalmente o bumbum fica mais gelado, se você colocar a mão Para! Assim. Sério. Que gostoso! Eu adoro bumbum geladinho. Não, mas pra essa fase aquece, que é melhor. Você vai ter uma menstruação melhor. Mas me dá tanto conforto um bumbum gelado. Não te dá, não? Não. E posso fazer uma pergunta? Você tá cansada? Não. É rapidinho. É que eu fico um pouco de medo do que você vai perguntar. Por quê? Porque eu não confio muito em você.
Você não confia? Nossa, eu sou tão mimosa. Não, é sério. Tinha um mito, uma lenda urbana de que se você estivesse gestando não podia tomar chá de canela, é verdade? Não existe nenhuma evidência na literatura de que você, sei lá, pode ter algum aborto, sangramento, tal. Tá bom. Nem isso, nem acupuntura, nem chá de gengibre, nem nada disso. Não. Comprovadamente não existe. Não. É uma dúvida que surgiu. Mas você assim, estava falando de chá de canela, eu lembrei. Eu sempre falo, você é especialista em você. Se você tá grávida, ou sei lá o quê, você toma e fala, putz, não sei, não senti bem, então para. Então não mete... Tô aqui pra fazer só o meio de campo. Mas, você sabe muito melhor do seu corpo do que qualquer outra pessoa. Sim. Entendeu? Então, sim. Só pra encerrar um pouco sobre a medicina antroposófica. Você disse que foi pra Alemanha, estudou e que hoje não existem hospitais aqui especializados, mas você olha pro paciente como uma pessoa que tem uma história de vida e que carrega... muito mais do que só o que está sendo apresentado ali, né? E aí, como é o desenrolar, assim, de... O que acontece de diferente numa consulta antroposófica? Além da gente ter essa troca muito mais profunda, né? A gente tenta entender da onde está vindo aquele sintoma, né? Então, eu e o paciente juntos, a gente tenta entender. E... muitas vezes a gente não usa a medicina tradicional como um tratamento, né? Um remédio. Quando precisa, lógico que sim, né? Mas muitas vezes eu uso medicações naturais, à base de plantas, né? Dentro da farmácia antroposófica, que hoje a gente tem 2 marcas, né? E a gente usa essas plantas como uma base de tratamento. Além disso, a parte comportamental é muito importante. O trabalho da espiritualidade, das artes. A gente tem algumas massagens dentro da antroposofia, terapias externas, né? Que também tudo ajudam linkado nos processos. Então, a gente tem uma rede de profissionais que nos ajudam muito a fazer esse cuidado integral, né? É uma medicina integrativa, de fato, né? E ela não é... Muita gente fala, é uma medicina alternativa. Não. Alternativa é quando você deixa de usar um para usar o outro. Não. Eu integro todo o meu conhecimento da medicina tradicional, né? A ampliar aquele olhar para aquela pessoa. Deixo de dar antibiótico? Não. Deixo de fazer reposição hormonal? Não. Deixo de indicar uma cesárea quando precisa? Não. É contra a vacina? É come terra, tilelê? Não! Porque é isso, às vezes, muita gente associa a isso, a come terra, antivax, E não, tipo assim, você só tá agregando outros conhecimentos à medicina tradicional. Exato. Tudo que a gente, sabe, eu quero conhecer tudo, eu quero escutar, nossa, vem um paciente e fala, nossa, eu comi, sei lá, cogumelo do sol, eu falo, nossa, então me conta, deixa eu ver, entendeu? Porque, gente, a gente tem tanto a aprender. Mas é alucinógeno? Não, tô dando um exemplo. Ah, tá. Se interessou bem. Fiquei curiosa. A gente tem tanto a aprender, né? Acho que é um caminho tão amplo, né? O corpo humano é tão espetacular. Eu tô sempre aberto, eu escuto tudo, acredito em tudo, enfim. Essa sou eu. Mas é bonito isso, porque você tem brilho nos olhos e, enfim, a medicina evolui. O nosso conhecimento, ele vai evoluindo mesmo, vai descobrindo coisas novas e vai agregando, né? Sim. Eu acho que isso é o que me dá mais tesão de trabalhar com isso. Eu acho que você ensina as pessoas mesmo. O Rudolf Steiner, que é o nosso querido da antroposofia, ele tem uma frase que é assim: o professor cura e o médico ensina. Tutuco ele, né? Ele é tudo. Eu quero ver uma foto dele depois. Ele Sério? Tem uma cara boa? Sério, assim, meio sisudão. É? E agora a gente vai pro quadro Bucinhas na Voz. Pegamos as dúvidas da comunidade, do bucinho suado, e trouxemos pra cá, pra Marieta responder tudo. Vamos. Tá animada? Tô super. Delas você não tem medo do que elas falam. E eles não tem medo. Engraçado, né? Porque será? Não sei. Milena Nido perguntou: qual a melhor estratégia para não perder desempenho quando se está tendo queda hormonal no período inicial da menstruação? Então, é um pouco do que a gente falou, né? O que ela tá falando aí? Não aceito dar uma desacelerada. Aceita, Milena. Entendeu? Relaxa, garota. Não, acho que assim, se você puder adequar um pouco, acho que quanto mais você respeita, melhor você vai ficando nessa adequação. Você vai pegando o melhor mesmo, entendeu? Então, assim,
será que você precisa fazer exatamente a mesma coisa que você faz todos os dias? Será que não dá pra… Não faz nem sentido, né? Porque cada dia eu tô me sentindo de um jeito diferente. Então, né? Então, assim… Mas de forma geral, para ela não ficar chateada com a minha resposta. Pelo menos hidrate bem, pelo menos durma bem. O sono é insubstituível. Nada substitui isso. A sua resposta maravilhosa. Porque faz a gente se questionar mesmo. Então, mas isso chega muito no consultório. Nossa, gente, por que na TPM eu fico assim? Gente, porque todo mundo fica assim. Porque é normal ficar assim. Relaxa aí. Nossa, mas por que eu não quero transar na TPM? Eu só quero ter um problema. Eu só quero transar quando eu tô ovulando. Que bom, mas você tá sendo coerente. Seu corpo, seu cérebro tá sendo coerente com você. A gente quer mudar até isso, né? Lígia falou… Tem algum alimento que auxilia na diminuição da vontade de comer um docinho na TPM? Olha, o selênio ajuda. O selênio tem… O que é selênio? O selênio é um mineral que tá também em alguns alimentos, por exemplo, na castanha do Pará. Também tá na duplinha do gergelim girassol. E o selênio melhora um pouquinho essa vontade, esse craving de doce. Importante, se você come um doce que tem muito teor de açúcar, possivelmente você vai querer comer mais. E mais, e mais, e mais. Se você escolhe um doce que tem, por exemplo, mais cacau e menos açúcar, isso não vai te estimular a comer mais vezes. Então, uma boa alternativa é comer um chocolate amargo. Né? Por quê? Você vai ter o doce, você vai ter o magnésio, você vai ter o triptofano, é excelente para esse momento. Larissa Cavalcante, algum alimento que pode ajudar no inchaço que temos? Os alimentos mais anti-inflamatórios, né, ajudam. Então, a cúrcuma, o gengibre tem esse potencial. Os alimentos com ômega 3, né, ou o suplemento de ômega 3, ou os peixes, algumas sementes também, a linhaça também, as algas também. E pode usar os chás, que são chás também mais diuréticos, né? Então, cavalinha, hibisco, chá verde, chá branco. Chique. A Sofia Carbonel mandou uma que é muito boa, assim, que ela escreveu exatamente assim. Candidíase de repetição. Existe como se livrar desse inferno, tipo, em caps. Sim, tem como, mas muitas vezes é trabalhoso e a gente tem que ir ensinando o seu corpo a ter uma flora saudável de novo. Isso pode ser custoso, dedicar, mudar isso, mudar aquilo, rever o emocional, enfim. Pode ser um trampo, mas é um trampo, pode ser libertador. É libertador, assim. Eu tenho, né, você sabe, muita candidíase de repetição. E tem muito a ver com o hábito, né, também, de ventilar. Eu, às vezes, fico com muito roupa de academia. Mas você não tem mais como você tinha antes. Você tá bem melhor. Ou você não tá melhor. Não, eu tô bem melhor. Mas melhorou isso de comer mais probiótico, ventilar mais, tirar um pouco as roupas de academia, dormir sem calcinha. Rever o emocional. Rever eu emocional, sou terapeutizada, né? Me cuido aí. Total. E aí, por último, Jaqueline. A alimentação precisa ser mais cuidadosa durante o período menstrual e TPM? Sim, mas eu acho que o momento mais importante é um pouquinho antes. Né, na fase lútea, de você comer, né, os carboidratos complexos, que de você comer direitinho. Que é o que você falou lá no começo, que tipo, seu corpo vai responder. Isso mesmo. Ela colocou até um adendo assim. O que ajudaria de alguma forma nos sintomas? Cólica, dor de cabeça nesse período? Então, os alimentos ricos em magnésio são bem interessantes, né? O magnésio também tem esse papel ali na fibra muscular. Então, o chocolate amargo tem bastante magnésio. E chocolate amargo, até falei isso com você recentemente, né? Pra mim, psicologicamente, fez muito bem chocolate amargo. Tipo, comer um quadradinho por dia, assim, numa Você não consegue comer tava... muito. E me ajudou quando eu tava com crise de pânico muito bugada, assim. Eu comia um pouquinho todo dia. E também comecei a me exercitar e fazer umas coisas. E aí, eu sentia que dava né? A banana tem bastante triptofano, né? O triptofano é um precursor da serotonina. Então, banana é um alimento interessante também. As sementes sempre vão entrar super bem nessa conta aí, né? Então, sementes são massa, boas, né? E pode usar os chás calmantes. Quando você tá ali no começo da fase lútea, você usa esses chás que são mais diuréticos. Depois você pode usar chá de melissa, é maravilhoso para TPM, né? Às vezes eu até mando fazer a melissa em tintura, né? A gente pega a planta, espreme, sai uma tinta e a gente faz uma tintura de melissa, né? Como calmante.
Muitas medicações dentro da antroposofia também ajudam muito com essa inquietação do pré-menstrual. Sim. Né? E sabe o que ajuda muito também? Você olhar para o seu ciclo e ver em que fase que você tá. Putz, ó, semana que vem possivelmente eu vou entrar na TPM. Já vai se cuidando, já vai organizando a vida. Não deixa coisas importantes para esses dias. Tipo, você tá navegando ali, a pedra tá ali na frente, você já vai desviando, já vai se organizando antes de bater de cara nela. Mas juro, Mari, é assim, eu menstruo há sei lá quantos anos. E toda vez, e meu ciclo é muito corretinho, mas toda vez parece que eu sou pega de surpresa. Porque a gente não se programa, sabe? Então, tipo, você não tem um app? Vai ter parte de dica? Meu, eu baixei aquele lá que Stardust, você falou. maravilhoso. Stardust, meu. Vamos falar isso agora, então? Vamos. Ó, gente, a Marieta me indicou um app maravilhoso pra você botar o seu ciclo menstrual. Fala dele, Marieta. Eles não estão pagando a gente, mas a gente vai falar porque é bem legal. Não tão. Ele tem uma parte gratuita que já é bem interessante. Não sei se você pagou ou não. Eu não paguei nada, não. E ele vai te mandando pushes do seu ciclo. Então, assim, tipo, hoje você tem que tomar bastante líquido, descansar, tal. Não, hoje você vai ter uma vontade aí de comer doce, respeita, tal. Então, assim, hoje você tá na maior disposição. E ele faz isso encaixado um pouco com a sua lua, tem um negócio meio astrológico. E você tem a possibilidade de mandar. O seu companheiro ou companheira pode ter este aplicativo também, que também recebe informações sobre você. Então, assim, mozão hoje não tá fácil. É mais uma rede. Uma rede pra você falar que você quer dar. Então, é bem legal. Eu gosto muito do Stardust. E você usa em dupla, em trio, enquanto as pessoas fizerem parte de sua relação. O quanto você quiser espalhar. Você quiser. Eu amei esse aplicativo. E ele é lindo, né? As imagens, ele é todo... Ele é chiquérrimo. Porque os outros são meio esquisitos, né? Às vezes é meio adole, assim, né? Mais teen. Agora, pra finalizar, é a Sabatina Bucinho Suado. A gente quer te conhecer melhor, Mari. Venha. Sua primeira memória esportiva? Nossa, gente, eu era péssima de esporte. Nunca gostei muito. Eu fui ter essa consciência na faculdade, que eu comecei a fazer esporte. Hoje eu sou super, né? Faço todos os dias da semana, eu corro, eu nado, eu faço musculação, né? Mas nem sempre foi assim. Eu era uma cabuladora. Talvez minha primeira memória seja eu fugindo da educação física. Você falsificava atestado? Com certeza, falsifiquei e demais. E sempre tipo, tô com muita cólica hoje. Não. E olha que absurdo, na minha escola, sabe o que tinha? Peso e altura. Então tinha um dia da aula de educação física que todas as meninas ficavam, tipo, 12 anos, sei lá, ficavam peladas no vestiário. Aí a professora de educação física com uma balança, tipo, Marieta, 50 quilos, não sei o que, próximo. Assim, e um... Você tá zoando. Te juro, uma escola conceituada de São Paulo. Amor, eu, assim, espero do fundo do meu coração que isso não exista mais em lugar nenhum. Tenebroso. Tenebroso. Como Mas pode? Eu fugia. Minha primeira memória é fugir. É fugir? É. Legal. E hoje, se eu não posso ir, eu fico, assim, baratinada. Doideira, né? Que bom que a gente se reencontrou, né? Com certeza. O que você vai encontrar no seu armário de academia? O que eu vou encontrar no seu armário de academia? Putz, eu adoro tênis. Principalmente tênis de corrida. Vocês, corredores. Você já usou um tênis de corrida muito bom? Não gente, corro. Muda a vida. Eu achava que era, não vou gastar isso e tal. A hora que você coloca, ele te empurra. Ele acelera. Ele corre por você. É tipo um doping mesmo. Modalidade que eu acho tudo, mas não levo o menor jeito. Vôlei de praia, tentei fazer, quebrei todos os dedos da mão já. É tão legal, né, de ver. Eu queria muito saber. Porque ele dá uma resetada, é muito lúdico, né? Você tá na praia, é um jogo, mas eu sou muito ruim de esporte coletivo. Eu também, eu gostaria muito de saber jogar. Eu tentei no último verão agora. Foi divertido porque ninguém sabia jogar, mas... E daí acho que eu fico tão preocupada em conseguir jogar que daí eu jogo pior ainda, entendeu? Mas é que você tá se cobrando muito. Então. Será que não é você que tá se cobrando muito? Não, com certeza. Com certeza. Performar bem? Mas vôlei de praia é uma coisa que eu gostaria de jogar bem. E o que toca no seu fone durante a atividade física? Eu gosto muito de Dave Matthews. Dave Matthews Band? Eu gosto muito dele, ele é muito maravilhoso. Ele é rock. Ele é um rock meio...
não sei se é indie, talvez, um pouco. E ele vem pro Correndo? Brasil, fazendo qualquer coisa. No dia da bad, ele cai bem. No dia que se precisa de estímulo, ele vai bem. Gosto muito, gosto muito. Gostei. E gosto também de... Sabe o que eu tenho escutado? O quê? Lud. Ludmilla? É tudo. Mas assim, pra malhar, melhor. Precisavam estudar essa moça, porque assim, as músicas dela Essa moça. grudam de um jeito. Ela é boa, ela é Eu boa. acordo, canta. Eu Sabe? largo essa mulher e vou morar lá em Maldivas. Ela é fera. De fé. Lud, gosto de você. Meu, a Lud é tudo. A Lud é tudo mesmo. É. Ô, Mari, foi isso. Acabou. Então tá bom. Eu quero agradecer você pelo seu tempo, por ter vindo, pela sua presença, Prazer, pelas meu informações. Obrigada por tudo mesmo. Você é maravilhosa. Prazer estar aqui. Venho sempre que você quiser, tá? Pra qualquer programa. Ai, obrigada mesmo. Bucers, eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Um beijo no bucinho suado de vocês e até a próxima semana. Produção Zamunda Estúdio. Apresentação Berta Salles. Roteiro Berta Salles e Bruna Barbosa. Artes Matheus Tomé. Até o próximo episódio. Um beijo no seu buço suado.